Após quase 8 meses de disputa, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim e depois de quase 30 anos, o Botafogo voltou a conquistar o título, mas com a taça só sendo confirmada na 38ª e última rodada. Em 380 jogos, nada menos que 929 gols foram marcados, sendo a rodada 36 a que mais teve bolas na rede, o Flamengo terminando como time de melhor ataque com 61 gols e com o atacante Estevão do Palmeiras, sendo o jogador com mais participações em gols, somando bolas na rede e assistências. A maior goleada foi o 6-1 do Flamengo sobre o Vasco na 7ª rodada, e os artilheiros do campeonato foram dois, Yuri Alberto do Corinthians e Alejandro do Vitória, cada um deles tendo marcado 15 gols. Nesse vídeo reunimos o gol mais bonito de cada uma das 38 rodadas do Brasileirão 2024. Então antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e após o término do vídeo a sua opinião nos comentários. Só lembrando que alguns golaços ficarão de fora do vídeo, porque muito provavelmente saíram na mesma rodada que o escolhido, e também a opinião do editor foi levada em conta na escolha. Você tem todo o direito de discordar nos comentários e com educação, e quando for conveniente irei lhe responder. Foram 28 o número de gols marcados na rodada de estreia, e o jogo mais movimentado foi entre Cruzeiro e Botafogo, onde saíram 5 gols. O golaço da rodada, porém, saiu no duelo entre São Paulo e Fortaleza disputado no Morumbi, e vencido pelo Lion por 2-1, com o atacante Martin Lucero matando no peito um cruzamento e sem deixar a bola cair, meteu esse belo voleio de perna direita. 19 gols saíram na segunda rodada, e nenhum dos 10 jogos teve um time que marcou mais do que 2 gols. O golaço da rodada foi marcado por Cauli, na vitória de 2-1 do Bahia sobre o Fluminense na Fonte Nova, com ele fazendo belíssima jogada individual e enchendo o pé para estufar as redes do goleiro Fábio. Saíram 24 gols na terceira rodada, e o placar mais elástico daquela rodada foram 5-1 do Botafogo sobre o Juventude no Newton Santos. O gol mais bonito, porém, saiu no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, disputado na Arena MRV e vencido pelo Galo por 3-0, com Matias Zaratio fazendo esse lindo gol de meia bicicleta. Na quarta rodada foram marcados 23 gols e apenas no clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras foi onde não saiu nenhum gol. O golaço da rodada foi marcado pelo atacante Wesley do Corinthians, que driblando 2 defensores do Fluminense de forma humilhante, principalmente Felipe Melo, fez seu segundo gol na partida. 20 foi a quantidade de bolas na rede da quinta rodada, e 2 jogos acabaram 0-0, Corinthians e Fortaleza e Cruzeiro e Internacional. O gol mais bonito saiu na surpreendente vitória do Criciúma sobre o Grêmio em jogo disputado em Porto Alegre, com o meio-campo Ronald Lopes acertando um belo chute de fora da área, que não deu qualquer chance de defesa para o goleiro Marquezin. Foram 27 gols marcados na sexta rodada, e o resultado mais surpreendente foi a goleada de 5-2 fora de casa do Cuiabá sobre o Criciúma. E detalhe que até a sexta rodada o Cuiabá não havia marcado nenhum gol. Foi uma rodada com quase nenhum golaço, mas o escolhido foi esse de Pochettino do Fortaleza sobre o Botafogo no empate de 1-1 realizado no Castelão. Na sétima rodada foram marcados 23 gols, e o resultado que mais chamou a atenção foi a goleada de 6-1 do Flamengo sobre o Vasco. Resultado esse, o maior já aplicado pelo rubro-negro sobre o rival. O gol mais bonito saiu no empate de 1-1 entre Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, com o atacante Hulk enchendo o pé nessa espetacular cobrança de falta. Aconteceram 23 gols na oitava rodada, e o único 0-0 e considerado jogo chato foi Internacional e São Paulo disputado no Heriberto Russo em Santa Catarina. Isso porque Porto Alegre estava passando por aqueles problemas de alagamento. O golaço da rodada saiu na vitória de 2-1 do Flamengo sobre o Grêmio no Maracanã, com Luiz Araújo, que tinha iniciado entre os reservas, marcando um golaço em belo chute de fora da área. E 31 gols foram marcados na nona rodada, e o placar mais incomum e que chamou a atenção foram 5-0 do Cuiabá sobre o Fortaleza. Mas detalhe que nesse jogo o Lion teve 2 jogadores expulsos. O gol mais bonito foi marcado pelo atacante Luiz Fernando do Atlético Goianiense, que em visita ao Maracanã derrotou o Fluminense por 2-1 e de virada. Foram 24 o número de gols na 10ª rodada, e o jogo mais movimentado foi entre Vitória e Atlético Mineiro no Barradão, quando aconteceram 6 gols. O golaço saiu na vitória de 1-0 do Internacional sobre o Corinthians, em jogo disputado no Orlando Scarpelli, quando o Wesley do Colorado cortou para dentro e encheu o pé esquerdo para marcar um golaço.
26 gols foram marcados na 11ª rodada, e o jogo chato e sem nenhuma emoção foi entre Cuiabá e Atlético Goianiense disputado na Arena Pantanal, com o resultado terminando 0 a 0. O golaço da rodada foi marcado por Breno Lopes do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro, em jogo na Arena MRV, com ele percebendo o goleiro Everson adiantado e mandando um belo chute colocado. 25 gols foram marcados na 12ª rodada e o resultado mais expressivo foram os 3 a 0 do Fortaleza sobre o Palmeiras em jogo disputado no Castelão. O golaço saiu no empate de 1 a 1 entre Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena, com o lateral Matheus Bidu pegando de primeira bola respingada na área e quase rasgando as redes do goleiro Walter. 22 gols foram marcados na 13ª rodada e nada menos que 4 jogos terminaram empatados com placar de 1 a 1. No empate de 1 a 1 entre Atlético Mineiro e Goianiense, Luiz Fernando do Dragão, que adora fazer golaços, marcou esse lindo gol de cobertura sobre o goleiro Matheus Mendes, gol esse que tratou de abrir o placar. A 14ª rodada foi a com mais bolas na rede do primeiro turno, com no total 32 gols sendo marcados, e apenas no jogo entre Cruzeiro e Criciúma foi onde saiu apenas um gol. Quem marcou o golaço da rodada foi o garoto Estevão do Palmeiras, que no empate de 2 a 2 contra o Grêmio fora de casa, acertou esse balaço de fora da área. Apenas o único jogo da 15ª rodada terminou empatado, que foi o duelo entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã, que terminou 1 a 1. No geral, foram marcados 25 gols. O golaço da rodada saiu na expressiva vitória de 3 a 0 do Botafogo sobre o Atlético Mineiro, em jogo disputado no Newton Santos, com o atacante Luiz Henrique acertando esse belo chute de fora da área. Na 16ª rodada foram marcados 25 gols, e apenas no fraquíssimo jogo entre Cuiabá e Juventude foi onde as redes não foram balançadas. O golaço saiu na vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense, com meio-campo Shailon acertando esse espetacular pombo sem asa de fora da área, que não deu qualquer chance de defesa para o goleiro Everton. Na 17ª rodada foram marcados 21 gols e apenas o Fortaleza conseguiu marcar mais do que 2 gols, com o Laio derrotando o Vitória por 3 a 1 no Castelão. Foi uma rodada que praticamente não teve nenhum golaço que chamasse atenção, mas como um teria que ser escolhido, Júnior Alonso do Atlético Mineiro acertou esse chute meio que sem ângulo no empate de 1 a 1 contra o Juventude no Mané Garrincha. Apenas 17 gols foram marcados na 18ª rodada, sendo essa a rodada com pior média de gols em todo o campeonato, mas ainda assim, o único jogo em que não teve bolas na rede foi no 0 a 0 entre Juventude e São Paulo no Mané Garrincha. No jogo onde o Fortaleza derrotou o Atlético Goianiense por 3 a 1, o gol de honra do Dragão foi marcado pelo meio-campo Rony, que escorando o cruzamento de primeira marcou esse belo gol. 22 gols foram marcados na 19ª e última rodada do primeiro turno, e nenhum time conseguiu fazer mais do que 2 gols, com 4 resultados terminando com vitória dos mandantes por 1 a 0. O gol mais bonito foi marcado pelo meia-atacante argentino Tomás Coelho do Atlético Paranaense, que de fora da área marcou o golaço que deu a vitória sobre o Atlético Mineiro. Na 20ª rodada, a primeira do retorno, foram marcados 21 gols, e o resultado mais expressivo foi o 3 a 0 do Cruzeiro sobre o líder Botafogo em pleno Newton Santos, sendo o Cabuloso o único time que impôs 2 derrotas no campeonato ao então campeão. O golaço da rodada foi marcado justamente pelo Cruzeiro, com Álvaro Barreal enchendo o pé e marcando esse lindo golaço de primeira que fechou a vitória de 3 a 0. Saíram 24 gols na 21ª rodada, e apenas o Botafogo, que meteu 4 a 1 fora de casa sobre o Atlético Goianiense, conseguiu marcar mais do que 2 gols. O golaço da rodada saiu no empate de 1 a 1 entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, com o volante Bruno Henrique enchendo o pé de fora da área e fazendo valer a lei do ex.
Foram marcados 23 gols na 22ª rodada, e o jogo chato e que ninguém esperava que não saísse um mísero gol foi no clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. O golaço da rodada saiu no empate de 1-1 entre Corinthians e Bragantino, disputado na Neoquímica Arena, com o atacante Elinho partindo em velocidade e deixando toda a zaga do Corinthians no chão, para com tranquilidade chutar no contrapé do goleiro Hugo Souza. Foram 27 o número de gols marcados na 23ª rodada, e apenas no duelo entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, as redes não foram balançadas. Destaque também para a goleada de 4-1 do Botafogo sobre o Flamengo no Newton Santos. O golaço da rodada saiu no empate de 2-2 entre Vitória e Cruzeiro no Barradão, com Alejandro fazendo essa obra de arte de bicicleta, com esse gol também sendo eleito o mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2024. 22 gols foram assinalados na 24ª rodada e para manter a média teve um jogo que terminou 0-0, que foi Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Foi uma rodada com quase nenhum golaço de encher os olhos, e o escolhido foi o de Serna, atacante do Fluminense, na vitória de 2-0 fora de casa sobre o Atlético Mineiro. Foram 29 o número de gols marcados na 25ª rodada, e o jogo com menor número de bolas na rede foi Vitória e Vasco no Barradão, onde o Cruz Maltino venceu pelo placar mínimo. O golaço da rodada foi marcado pelo atacante Clayson do Cuiabá, na vitória de 2-1 sobre o Criciúma na Arena Pantanal, com ele fazendo um belíssimo gol em cobrança de falta. Na 26ª rodada foram marcados 28 gols, com Palmeiras 5, Criciúma 0, sendo a partida com mais bolas na rede. Em uma rodada que não teve tantos golaços, o escolhido saiu justamente na goleada palmeirense, com Flaco Lopes dominando o cruzamento e ao mesmo tempo chapelando o zagueiro e sem deixar a bola cair, estufando as redes do Criciúma. Saíram 23 gols na 27ª rodada e 2 jogos terminaram 0-0, Cuiabá e Cruzeiro na Arena Pantanal e Criciúma e Atlético Paranaense no Heriberto Wilson. O golaço saiu na goleada de 4-1 do Fortaleza sobre o Bahia no Castelão, com Marinho limpando a marcação e mandando um mini-míssil aleatório que não deu qualquer chance de defesa para o goleiro Marcos Felipe. A 28ª rodada teve baixa média de gols, afinal apenas 19 gols foram marcados, e 2 fatos chamam a atenção, com apenas o jogo do líder Botafogo terminando 0-0 e com nenhum visitante conseguindo sair com a vitória. 4 resultados também terminaram 1-0. O golaço da rodada saiu dos pés de Wesley do Internacional, que limpando 2 marcadores em velocidade, invadiu a área e de bico marcou um golaço sobre o Vitória. Na 29ª rodada foram 22 gols marcados e apenas no duelo entre Bragantino e Palmeiras foi onde as redes não foram balançadas. O golaço da rodada saiu na vitória de 2-0 do Cuiabá sobre o São Paulo, em jogo disputado na Arena Pantanal, com o zagueiro Bruno Alves aplicando a lei do ex e marcando um belo gol de bicicleta. Saíram 28 gols na 30ª rodada, e o jogo mais movimentado foi Juventude 3, Palmeiras 5 no Alfredo Jaconi, e nesse jogo aconteceu o único hat-trick do campeonato, com Rafael Veiga sendo o responsável. Apenas Atlético Goianiense e Cuiabá não teve nenhum gol. O golaço da rodada foi marcado pelo craque Memphis Depay do Corinthians, que de falta fez um dos gols da goleada de 5-2 do Timão sobre o Atlético Paranaense, sendo esse também seu primeiro gol com a camisa do clube. A 31ª rodada foi a segunda com melhor média de gols, afinal aconteceram 33 bolas na rede, e o jogo mais movimentado sendo Flamengo 4 e Juventude 2 no Maracanã. O golaço da rodada foi marcado pelo volante Lisieiro do São Paulo, no empate de 1-1 contra o Criciúma fora de casa, com ele acertando um chutaço de primeira sem dar qualquer chance de defesa para o goleiro Gustavo. Foram marcados 22 gols na 32ª rodada, e apenas no duelo entre Bragantino e Cuiabá em Bragança Paulista foi onde as redes não foram balançadas. O golaço da rodada saiu na vitória de 2-0 do Internacional sobre o Criciúma no Beira-Rio, quando Alan Patrick, em cobrança de falta caprichosa, fez o primeiro gol da partida.
Apenas 18 gols foram marcados na 33ª rodada, a segunda com pior média de todo o campeonato, e nada menos que 3 jogos terminaram empatados em 0 a 0, enquanto que o Corinthians, sendo o único visitante que venceu. Pela baixa média de gols, quase não teve golaços, e o escolhido como mais bonito foi o de Lucas Barbosa do Juventude na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, com ele de cobertura surpreendendo o goleiro Marcos Felipe. 23 gols foram marcados na 34ª rodada, e outra vez um jogo do líder Botafogo terminou empatado em 0 a 0, e se não bastasse, o Atlético Mineiro jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. O golaço da rodada foi marcado pelo craque Memphis Depay na vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Cruzeiro, em jogo disputado no sol escaldante das 11 horas na Neoquímica Arena. Foram 22 gols marcados na 35ª rodada, e um dos jogos que mais decepcionaram na rodada foi Flamengo 0, Fortaleza 0, já que muitos esperavam que saísse bastante gols no Castelão. Apenas o Palmeiras venceu como visitante na rodada. O golaço saiu no empate de 1 a 1 entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, com Matheus Pereira recebendo lindo passe pelo alto de Gabriel Veron e de primeira enchendo o pé e deixando o placar tudo igual. A 36ª rodada foi a mais movimentada do campeonato, afinal nada menos que 36 gols foram marcados e o jogo mais movimentado foi Criciúma 2, Corinthians 4, com os mandantes chegando a abrir 2 a 0 no marcador. Apenas no duelo entre Vitória e Fortaleza não saiu o ambos marcam. Foi no movimentado jogo entre Criciúma e Corinthians que saiu o golaço da rodada, com Matheus Bidu recebendo o passe de Rodrigo Garro e enchendo o pé para marcar um golaço de fora da área. Foram 25 gols marcados na 37ª rodada, e apenas um jogo terminou empatado, sendo ele Vitória e Grêmio disputado no Barradão. O golaço da rodada foi marcado por Memphis Depay na vitória de 3 a 0 do Corinthians sobre o Bahia na Neoquímica Arena, com ele mandando um foguete em cobrança de falta que quase amassa o travessão. E na 38ª e última rodada, que como sempre definiu muita coisa, o único jogo que terminou empatado foi Flamengo 2, Vitória 2 no Maracanã. E com motivação financeira para se livrar do rebaixamento, o Bragantino goleou o Criciúma por 5 a 1. Vale também mencionar a queda do Atlético Paranaense em pleno ano do centenário. O golaço da rodada novamente saiu dos pés de Memphis Depay, que marcou esse golaço de bicicleta sobre o Grêmio. E o resultado de 3 a 0 foi a 9ª vitória consecutiva do Timão no campeonato. Bom galera, concordam com as escolhas? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.